Eu, sabendo que o apocalipse está prestes a chegar, não estocava comida, muito menos construía um abrigo. Mas sim, corri para o necrotério do hospital para roubar uma grande quantidade de corpos. E ainda peguei um empréstimo de 200 milhões para comprar inúmeras carnes cruas e sangue fresco, apenas para o dia em que o mundo pós-apocalíptico chegasse. Quando eu me tornasse um zumbi, poderia me tornar diretamente um rei dos mortos. Neste momento, em uma fazenda nos arredores, um açougueiro vestido com um avental se aproximou de mim. Chefe Mu, seus 1.500 bois, 3.000 porcos e mais de 10.000 galinhas já foram todos abatidos. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Meu olhar passou sobre as carnes embaladas em filme plástico, carnes frescas e latas de plasma sanguíneo escarlate, e um sorriso de satisfação apareceu em meu rosto. Muito bom, pode ir receber seu pagamento. Depois que os açougueiros se afastaram, eu fui até aquelas carnes cruas e sangue e, com um gesto, coloquei tudo no meu espaço de armazenamento. Essa é a minha habilidade especial após a ressurreição. Daqui a alguns dias, o apocalipse estará chegando. 50% da população mundial se tornará zumbis no primeiro dia do fim do mundo. Se uma pessoa comum renascesse antes do apocalipse, o primeiro pensamento certamente seria acumular grandes quantidades de suprimentos, alimentos, fontes de água, etc. Mas eu prefiro carne crua e sangue, porque eu estou entre aqueles 50%. Zumbis que consomem carne e sangue podem absorver a energia e se tornar cada vez mais fortes. Um zumbi bem alimentado com carne e sangue cresce a uma velocidade inimaginavelmente aterrorizante. O fim do mundo está prestes a começar. Preciso arranjar um pouco de dinheiro para continuar acumulando carne e sangue. Eu tenho uma fazenda, um supermercado e 2 propriedades. Embora eu tenha um bom patrimônio, meu capital de giro não é muito. Estou pensando em onde conseguir dinheiro. Então vi um Mercedes G e uma van estacionando na entrada da fazenda. Ao ver isso, meus olhos brilharam. O garoto da sorte chegou. Um homem de meia-idade com uma corrente de ouro enorme saiu do carro. Ele se chama Zhao Pen. Ele é um famoso desenvolvedor da cidade de Jianbei. Ele já tinha colocado os olhos na fazenda de Mugé. Ele achava que se desenvolvesse um empreendimento aqui, com certeza ganharia muito dinheiro. Mas Mugé é bastante teimoso. Ele não venderia para ele sob nenhuma condição. Portanto, nunca chegaram a um acordo. Já que a suborno não funcionou, Zhao Pen decidiu usar a intimidação. Então trouxe um grupo de capangas. Pensando em pressionar Mugé, Zhao Pen entrou no quintal. Irmão Mu, você deve saber o que eu quero. O que você decidiu sobre essa terra? Zhao Pen foi direto ao ponto. Sua atitude ainda era relativamente educada. Ele planejava ser cortês antes de partir para a agressão. Depois, ele aumentaria a pressão. Mas eu de repente acenei com a cabeça. Já pensei sobre isso. Vou vender para você pelo preço que você ofereceu antes. O quê? Zhao Pen mostrou surpresa. Ele claramente não esperava que Mugé concordasse. Após uma nova confirmação, Zhao Pen imediatamente ficou muito feliz. Ele tirou um contrato de sua bolsa sob o braço. No entanto, ainda achou que a situação era repentina. Então ele perguntou: Irmão Mu, o que aconteceu com este rancho? Por que você de repente decidiu vendê-lo? Porque eu estou sem dinheiro. Sem dinheiro. Zhao Pen olhou ao redor. Achou que essa razão era bastante razoável. Além disso, ele tinha um segundo negócio além do desenvolvimento imobiliário, que era emprestar dinheiro a juros altos. Afinal, esses capangas não eram mantidos de graça. Então, uma ideia brilhou em sua mente. Irmão Mu, você ainda está sem dinheiro? Talvez o irmão Zhao possa te ajudar. Ao ouvir isso, olhei para o rosto de Zhao Pen. De repente, achei que seu rosto cheio de carne parecia especialmente bonito e adorável. Assim, eu vendi o rancho e, somando com o empréstimo, totalizei 80 milhões. No total, consegui levantar 200 milhões em fundos. Como o rancho foi vendido, eu planejo arrumar algumas coisas e depois ir ao supermercado, armazenar os suprimentos recém-chegados. Eu estava prestes a agir. O celular de repente tocou. Ao olhar, o nome da pessoa que enviou a mensagem era Liu Huyan. Liu Huyan é minha namorada. Depois que me tornei um zumbi na minha vida anterior, recebi uma mensagem de socorro de Liu Huyan. Ela estava escondida no dormitório e já não tinha comida, quase morrendo de fome. Então, aproveitando minha identidade de zumbi, atravessei com passos rígidos a aterrorizante onda de mortos para levar comida a Liu Huyan. Quando cheguei ao dormitório, eu a encontrei com 3 rapazes. E ao descobrir que eu era um zumbi, eles me mataram com bastões. Talvez eles me mataram sem se importar se eu era um zumbi ou um humano. Liu Huyan perguntou: Amor, no próximo mês é meu aniversário. O que você planeja me dar de presente? Eu já preparei o presente. Eu respondi à mensagem. Apenas o olhar ainda estava indiferente, pensando que o apocalipse chega no próximo mês.
Eu definitivamente preciso mostrar a eles uma atitude, levar algumas pequenas surpresas. Além disso, pessoas vivas também são consideradas suprimentos para mim. Vamos guardar isso primeiro. Depois de arrumar tudo, eu fui de bicicleta elétrica até meu supermercado. Uma garota ofegante correu até mim segurando um caderno de contas. Chefe, você voltou. Aqui está a fatura de compras. Você pode conferir, por favor? Ela é a funcionária do estoque do supermercado, Sushi Auro. Ela trabalha aqui meio período para pagar a faculdade. Ultimamente, o supermercado tem recebido mercadorias constantemente. Isso a deixou bastante cansada. Eu acenei com a cabeça. Olhando para a aparência cansada da garota, eu disse: já está tarde. Vá descansar. Ok, chefe. Eu tenho aula amanhã de manhã. Pode ser que eu só consiga vir à tarde. Eu a olhei. Você não precisa voltar mais. Estou enfrentando alguns problemas recentemente. O supermercado não vai abrir por enquanto. Este mês, eu vou te pagar o dobro do salário. Vá para casa. Obrigado, chefe. Sushioro estava muito agradecida. Lentamente, abaixei a cabeça. Nos meus olhos, surgiu um pouco de solidão. Dispensei todos os funcionários. Retirei a placa do supermercado. A tarefa dos próximos dias é receber mercadorias aqui. Entrei em contato com os principais fornecedores, donos de matadouros e outras fazendas. Caminhões de entrega chegavam um após o outro. A maioria trazia carne fresca. Claro que também havia alguns produtos de limpeza do dia a dia. E algumas armas e ferramentas. O tempo voava. Logo chegou o dia anterior ao apocalipse. Neste momento, todas as prateleiras do supermercado estavam vazias. Tudo foi armazenado no meu espaço de armazenamento. Eu estava muito calmo, aproveitando a última tranquilidade. Justo nesse momento, a porta de enrolar, que estava fechada, foi violentamente levantada por alguém. Chefe Mu, estou com fome. Me traga algo para comer. O jovem à frente tinha cabelo amarelo. Ele era um dos pequenos delinquentes da rua. Eu não levantei os olhos. O supermercado está fechado, não há comida. Os delinquentes olhavam para as prateleiras vazias. Olhei para ele, atordoado. A verdade é que o negócio estava indo muito bem. Por que você simplesmente parou? Lembro que, há alguns dias, você estava comprando mercadorias como um louco. O jovem à frente pensou por um momento. Ele me olhou de cima a baixo e disse: Chefe Mu, embora o supermercado tenha fechado, você não pode deixar os irmãos passando fome. Empreste um pouco de dinheiro, vamos comer algo. Eu estava desfrutando do último momento de tranquilidade. Não queria que alguns vagabundos estragassem meu humor. Então, joguei uma pilha de notas de R$ 100. Era mais de R$ 1.000. Para mim, que estava prestes a me tornar um zumbi. Dinheiro e papel velho não fazem diferença. O jovem de cabelo amarelo ficou com o olhar fixo. Não esperava que eu fosse tão generoso. Você é um bom garoto. Sabe reconhecer o valor. Irmãos, vamos embora. O jovem de cabelo amarelo acenou com a mão. Ele estava cheio de si, mas talvez tenha fumado demais. Senti minha garganta um pouco arranhada. Ele cuspiu um grande e pegajoso catarro no chão que eu acabei de limpar. Espere um momento. De repente, levantei a cabeça e o chamei. Olhei para o cara de cabelo amarelo. Os 3 caras de cabelo amarelo acharam estranho. O que aconteceu? Fui caminhando em direção a ele, passo a passo. O chão estava sujo. Puh! O cara de cabelo amarelo não conseguiu conter o riso. Eu só cuspi um pouco de saliva, não é? Qual é o problema? 2 dos capangas também cruzaram os braços e me observaram. Eles não se importaram nem um pouco. Pensei comigo mesmo que você me deu dinheiro há pouco. Agora, o que mais você pode fazer por eu ter cuspido? Mas, nesse momento, ao acenar, uma lâmina fria apareceu de repente. A lâmina perfurou o pescoço do cara de cabelo amarelo. Os olhos do cara de cabelo amarelo estavam arregalados. Sua expressão instantaneamente se tornou de terror. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas só sangue jorrou de sua boca. Ploc! O corpo do cara de cabelo amarelo caiu pesadamente no chão. Ele morreu sem entender, porque o outro de repente o atacou e o matou. Os 2 capangas ao lado também ficaram paralisados com a cena repentina. Eles são apenas pequenos delinquentes. Nunca viram uma cena assim. Irmão, não me mate. Eu sei que errei. Por favor, me perdoe. Eu prometo que não direi nada. O canto da minha boca se curvou levemente. De repente, um sorriso apareceu. Vocês podem ir. Obrigado, irmão. Os 2 se sentiram um pouco mais aliviados. Eles rapidamente se viraram e correram para fora. Mas atrás deles, eu levantei uma besta e mirei. Mirei em um deles e puxei o gatilho. Uma flecha afiada penetrou facilmente em sua nuca, fazendo-o cair de frente no chão. O outro olhou para seu companheiro caindo. Ele rapidamente se virou para olhar. Descobriu que eu já havia colocado outra flecha. A corda estava esticada e apontada para ele.
O delinquente estava aterrorizado ao extremo. Irmão. O delinquente não terminou de falar. Uma flecha atravessou sua testa. A voz parou abruptamente. Até aqui. O supermercado vazio voltou a ficar em silêncio. O poder do arco e flecha é bem razoável. Eu olho para os corpos no chão, analisando. Então, com um movimento casual, eu coloco aqueles 3 corpos no espaço de armazenamento. Porque para mim, tudo isso é suprimento. Não só os vivos devem ser guardados. Os mortos também devem ser armazenados. Depois de um tempo, voltei para minha residência. Era um prédio de apartamentos altos. E estava no 20º andar. As janelas da casa tinham grades de aço branco instaladas. Bem resistentes. Para evitar que as bestas mutantes que voam no apocalipse me atacassem. Os painéis solares também estavam instalados. Embora eu vá me tornar um zumbi, a eletricidade ainda é muito importante. Tudo já estava preparado. A longa e longa noite passou. O sol da manhã começou a subir lentamente. Eu olhei para o relógio na parede. Faltava apenas 1 minuto para o apocalipse. Eu fui até a janela e olhei para a rua lá fora. O relógio atrás de mim fazia tic-tac. O ponteiro dos segundos gradualmente se sobrepunha ao dos minutos. Isso sinalizava que uma nova era estava prestes a começar. De repente, o céu ficou completamente vermelho. Os pedestres na rua levantaram a cabeça. Seus olhos mostravam surpresa. Como o sol ficou vermelho? Muitas pessoas ficaram tontos e desmaiaram no chão. Os carros em alta velocidade começaram a colidir um após o outro. A rua rapidamente se tornou um caos. Marido, o que aconteceu com você? Acorde rápido. Uma mulher na calçada sacudia o corpo de um homem. Mas quando o homem abriu os olhos, ele ficou com uma expressão horrenda. Ele mordeu o pescoço branco da mulher. A mulher gritou de dor. Suas roupas rapidamente foram manchadas de sangue. Em seguida, seus olhos reviraram. Seu corpo começou a convulsionar violentamente. Situações como essa estavam se desenrolando por toda a rua. Onde quer que olhasse, havia caos. Nesse momento, eu, na frente da janela, também fiquei tonto e desmaiei. Quando acordei novamente, já havia me transformado em um zumbi. Eu abri a boca. Minha garganta emitiu um som rouco. Já havia perdido a capacidade de falar. Como eu suspeitava, era assim. Depois de me tornar um zumbi, meus membros estavam muito rígidos. Estava um pouco entorpecido. Meus movimentos eram lentos. E a sensibilidade à dor havia diminuído bastante. Minha velocidade agora provavelmente era inferior à de uma pessoa comum. Se eu fosse classificado de acordo com os níveis da minha vida anterior, eu seria apenas um zumbi de nível D, o mais baixo. Eu fui até a mesa de jantar. Embora meus movimentos fossem lentos e meu corpo rígido, eu ainda peguei um lenço branco e o amarrei no pescoço. Então, tirei do espaço de armazenamento um pedaço de carne bovina fresca e coloquei no prato. Meus dentes duros facilmente mastigaram a carne. A carne crua, que antes exalava um cheiro forte, agora estava incrivelmente saborosa. Depois de comer um pouco de carne, eu senti que minhas mãos e pés estavam muito mais ágeis. Minha força também aumentou. Mas eu ainda continuava a consumir energia, prato após prato. Acho que comi cerca de 2 vacas. Finalmente estou satisfeito. Meus movimentos se tornaram muito ágeis. Minha agilidade nas mãos e pés já superou a de uma pessoa comum. Acho que já sou um zumbi de nível C. Levantei e fui até a janela para olhar o que havia do lado de fora. Onde quer que eu olhasse, havia uma bagunça total. Nesse momento, meu celular tocou. Alguém me enviou uma mensagem. Peguei e vi que era Liu Huyan. Amor, você está bem? Há zumbis por toda parte. Estou com muito medo agora. Também estou muito preocupado com você. Estou preso no dormitório e não tenho muita comida. Seu supermercado deve ter muitos suprimentos, certo? Você pode trazer alguns para mim? Aguente firme por enquanto. Eu vou até você em breve. Um sorriso surgiu em meu rosto. Liu Huyan é meu suprimento vital. Claro que eu preciso ir buscar. Mas agora lá fora ainda está muito perigoso. Embora eu tenha comido muita carne, minha força supera a de uma pessoa comum. Mas ainda quero sobreviver por mais alguns dias. Vou esperar ficar mais forte antes de sair, para garantir que não haja erros. Liu Huyan, é claro, não sabe que neste momento está conversando com um zumbi. A antiga empresa. Você precisa vir me salvar. Eu estou te esperando. Te amo. Eu não respondi mais. Porque Liu Huyan está com 3 homens no dormitório. Pode estar acontecendo algo que não passaria pela censura. E ainda assim, ele diz que me ama. E neste momento, só está enviando mensagens para si mesma. Deve ser muito inconveniente fazer uma ligação, não é? Além disso, no grupo de proprietários, também há pessoas enviando mensagens constantemente. A maioria delas são pedidos de socorro. Olhando aquelas conversas, eu fiquei pensativo. Embora eu seja um zumbi, não tenho a intenção de atacar os vizinhos. Porque carne humana não é saborosa.
E a energia que contém não é tão boa quanto a da carne bovina. Um poderoso rei dos zumbis pode dominar milhares de zumbis. Então eu planejo recrutar alguns zumbis como seguidores. Eu peguei a chave e saí de casa. Acabei de descer um andar. E vi uma silhueta na esquina do corredor. Uma garota zumbi emite um som. A garota veste uma camisa branca. Ela tem um rabo de cavalo. Ela parece muito limpa e fresca. Sendo também um zumbi. Ela, naturalmente, não vai me atacar. Mesmo seus olhos mostram um pouco de medo. A garota parece sentir que meu nível é mais alto que o dela. Eu tenho uma impressão da garota. Ela é a vizinha que mora no andar de baixo. Lembro que a garota era uma atleta de salto em altura de nível provincial em vida. As pernas da garota são longas e retas. Elas têm uma sensação de força. Mesmo se tornando um zumbi, ela não está rígida ou entorpecida. Sua velocidade é igual à de uma pessoa normal. E isso sem ter comido carne humana. Parece que os zumbis também têm qualidades. Eles mantêm algumas características de quando estavam vivos. Eu acho que a zumbi tem um bom potencial. Se for treinada, ela definitivamente tem potencial para se tornar uma zumbi ágil. É ela. Eu joguei uma bolsa de bife congelado com um movimento da mão. A zumbi mulher imediatamente foi atraída pela carne. Ela se ajoelhou no chão e mordeu o pacote até estourá-lo. Em seguida, engoliu os pedaços de carne de qualquer jeito. Depois de comer o bife, a zumbi mulher parecia não estar satisfeita. Um par de olhos olhou para mim. Além do medo, havia um pouco de desejo e respeito. Seguindo-me, ela poderia ter carne para comer. Eu lhe enviei um sinal. Algo semelhante a uma comunicação por ondas cerebrais. O rei dos zumbis controla seus subordinados usando esse método. A zumbi mulher parecia entender o que eu queria dizer. Ela emitiu um som ofegante. Então, ela lentamente abaixou a cabeça. Isso representa submissão entre os zumbis. E assim, eu ganhei meu primeiro subordinado. Eu vaguei pelo corredor com a zumbi mulher. Não demorou muito para encontrar mais dois zumbis com boas qualidades. Um deles era um treinador de fitness em vida. Ele tinha um corpo musculoso. Era simplesmente o exemplo perfeito de um zumbi forte. E o outro não tinha nenhuma vantagem física. Em vida, era um doutor brilhante. A razão pela qual eu o escolhi é que sempre achei que havia um certo brilho de inteligência em seu olhar, brilhando com uma luz de sabedoria. Se comparássemos a inteligência dos zumbis com a de um cachorro, então esse zumbi doutor definitivamente pertence ao nível de um border collie. Além desses dois zumbis, os outros não me chamaram a atenção. Depois de trazer os 3 zumbis para casa, eu passei os olhos sobre eles. Esses 3 zumbis têm boas qualidades, mas com a força de combate atual, ainda não conseguem vencer humanos armados. Seria ótimo se vocês também soubessem usar armas. Eu pensava comigo mesmo, mas logo tive uma ideia. Zumbis também não podem ser incapazes de usar armas, certo? O principal é que ninguém as treinou. Com uma mão, eu tirei 3 facas de melancia do espaço de armazenamento e as joguei no chão. O som das lâminas batendo imediatamente chamou a atenção dos zumbis, mas eles ficaram olhando fixamente. Não entende o que isso significa. Eu imediatamente dei a ordem para que eles pegassem a faca. Desta vez, os 3 zumbis entenderam. Imediatamente obedeceram. Especialmente aquele treinador. Ele agarrou a lâmina da faca com uma mão. A palma da mão foi cortada pela lâmina. O sangue começou a pingar. Como a sensação de dor dos zumbis é reduzida. Portanto, ele não sentiu nada. Em vez disso, ele me olhou com um certo orgulho, mostrando que era o mais obediente. Idiota! Eu bati a mão na testa com uma mão, expressando minha incredulidade. E aquele zumbi doutor realmente era muito inteligente. Sob minha ordem, ele segurou o cabo da faca e a balançou no ar. Logo entendeu o uso daquilo. Eu me senti aliviado. E dei a ordem para que os outros 2 zumbis aprendessem com ele. Com a demonstração, os 2 zumbis rapidamente entenderam o que eu queria dizer. Mude para segurar a lâmina da faca. Daí se pode ver. Zumbis podem ser treinados, mas apenas os poderosos reis dos zumbis têm a qualificação para treiná-los. Nos próximos dias, eu permaneci em casa comendo carne constantemente. Nos meus momentos livres, eu treinava um pouco os zumbis. Os zumbis estavam progredindo rapidamente. Já dominavam o uso de armas, até mesmo passando de facas de melancia para bestas. E nesses 3 dias eu comi muita carne e sangue. Meu corpo estava evoluindo rapidamente. Minha constituição estava se tornando cada vez mais forte. Hoje, minha pele é tão resistente quanto borracha. A adaga passou por cima, e só deixaria uma leve marca branca. E minha cabeça estava ficando cada vez mais inquieta. Parecia que algo estava prestes a crescer. Este é um sinal de promoção de nível C para nível B. Uma vez que eu alcançasse o nível B, dentro do crânio dos zumbis, um núcleo cristalino se formaria. O poder geral aumentaria significativamente. E ainda pode despertar uma habilidade. Cada zumbi tem habilidades diferentes.
Neste momento, eu estava sentado no sofá bebendo uma bebida. Do lado de fora, na rua, vinha o som de batidas. Eu fui até a janela e me inclinei para olhar a rua. Descobri que havia um grupo de humanos bem armados, com os braços envoltos em jornais e fita adesiva, para evitar serem mordidos por zumbis. O homem à frente era grande e robusto. Ele segurava um machado de bombeiro e estava batendo em uma porta de enrolar trancada. Cada golpe fazia faíscas voarem. E aquela porta de enrolar era a entrada do supermercado que eu havia aberto antes. Era evidente que, após esses dias de consumo, aquelas pessoas já não tinham mais comida. Eles se arriscaram a sair em busca de comida por necessidade. Este supermercado havia recebido muitas mercadorias antes. Se conseguirem abri-la, não teremos mais preocupações com comida e bebida. O homem robusto à frente olhou furiosamente. Ele continuou a bater com força. Não se atrevia a perder um segundo, porque eles sabiam que os fortes golpes, com certeza trairiam os zumbis. Wang Jie, apresse-se. Os zumbis estão chegando. Um homem disse em pânico. Na rua cheia de restos de corpos e manchas de sangue, já havia 5 ou 6 zumbis atraídos. Eles corriam em direção a eles, gritando. O homem forte à frente cerrava os dentes. Ele conseguiu dizer algumas palavras com dificuldade. Vocês precisam detê-los primeiro. A fechadura da porta logo será arrombada. 4 homens lutavam contra os zumbis. Aqueles zumbis eram muito fracos. Seus corpos rígidos não eram tão ágeis quanto os humanos. Eles eram frequentemente atingidos na cabeça. Os corpos continuavam a cair. Mas havia zumbis demais. Eles vinham de todos os lados. Alguns estavam rapidamente sem forças. Um homem foi mordido na palma da mão por um zumbi. Seu rosto expressava dor. Os outros queriam ajudar, mas também não tinham forças. Eles podiam apenas assistir enquanto o homem era submerso por 4 ou 5 zumbis. Então foi devorado. Eu, lá em cima, bebi um gole do líquido escarlate. Estava observando a agitação. Não sei o que eles estão fazendo de inútil. Eles realmente estão destruindo seu próprio supermercado. As coisas lá dentro já foram guardadas no espaço de armazenamento. O grito do homem logo desapareceu. Ele acabou de ser devorado. O homem forte à frente, Wang Jie, estava visivelmente animado. A fechadura da porta se abriu. Entre rápido. Ele imediatamente puxou a porta de enrolar. Os outros ouviram o som e mostraram alegria. Então, todos se viraram e correram para dentro da porta de enrolar. Mas uma pessoa, enquanto corria, foi agarrada pelo meio de um zumbi no chão pelo tornozelo. E imediatamente caiu de cara no chão. Irmãos, me ajudem rápido. Aqueles que entraram rapidamente o seguraram. Ele puxava desesperadamente seu braço para dentro. Mas os zumbis atrás já estavam pulando sobre ele um após o outro. Não importava o quanto eles tentassem, não conseguiam entrar. E o corpo da pessoa caída estava exatamente preso na porta de enrolar. Não consegue mais fechar. Algumas zumbis também estavam se esgueirando loucamente pela fresta da porta. Irmão Wang, o que fazemos agora? Os dois mostraram uma expressão ansiosa. O homem forte levantou o machado de bombeiro. Ele quebrou algumas cabeças de zumbis e, cerrando os dentes, disse: Não podemos salvá-lo. Joguei-o para fora. Agora precisamos fechar a porta. Os dois mostraram uma expressão de surpresa. Alguns estavam relutantes em abandonar o parceiro. Mas ainda assim, soltaram as mãos em perfeita sintonia. O homem no chão mostrava desespero. Ele estava sendo arrastado pelos zumbis, escorregando para fora. Mas o instinto de sobrevivência o fez segurar com os dedos a borda da porta de enrolar. Nesse momento, o homem forte à frente teve os olhos avermelhados. Ele levantou o machado de bombeiro e cortou diretamente aquelas mãos. A palma do homem se quebrou. Ele imediatamente gritou de dor. Seu corpo foi completamente arrastado para fora. E a porta de enrolar finalmente se fechou completamente. Não é impressionante? Na frente da janela, pensei comigo mesmo. Achei que eles se saíram bem. Apenas com o custo da morte de 2 pessoas, eles invadiram seu próprio supermercado. Especialmente aquele homem forte à frente. A última ação foi muito sábia. Infelizmente, não havia nada na loja. Dentro do supermercado, 3 homens cobertos de sangue encostados na porta de enrolar, respirando pesadamente. Do lado de fora, ainda se ouviam os gritos dos zumbis. Mas os 3 estavam animados naquele momento. Finalmente entraram no supermercado. Espere. O líder, Wang Kong, arregalou os olhos. Logo percebeu que algo estava errado. Porque as prateleiras à sua frente estavam completamente vazias. Onde estão as coisas? Os outros 2 também estavam perplexos. Wang Kong apanhou o machado de bombeiro e rapidamente entrou. À medida que exploravam, o ânimo que tinham rapidamente despencou. Porque o depósito estava completamente vazio. Um deles ficou furioso. Ele levantou um pé de cabra e começou a quebrar tudo. Veio aqui lutando com todas as forças. E ainda perdeu 2 companheiros. No final, foi tudo em vão.
Dong se acalmou. Wang Kong imediatamente o impediu, porque o barulho só atrairia mais zumbis e não teria nenhuma utilidade. Dong estava ofegante. Irmão Wang, estamos sem saída. Wang Kong franziu a testa e pensou. Não é certeza. O supermercado foi limpo tão completamente. Com certeza não foi feito pelos sobreviventes. Deve ter sido um plano prévio do dono do supermercado. Eu já vinha aqui comprar algo antes. A casa do dono do supermercado é no andar de cima daquele prédio. Vamos procurá-lo. Os olhos de Dong brilharam, como se tivesse encontrado esperança novamente. O prédio está logo à frente. Chegar lá não é difícil. Cerca de 10 minutos depois, os zumbis ao redor da porta do supermercado já se dispersaram. A porta de enrolar foi levemente aberta. Por medo de atrair zumbis, os três estavam em silêncio absoluto, sem fazer um único som. Rolou para fora da fenda. Após identificar a direção, seguiram diretamente para um edifício. E dentro do edifício, eu já tinha visto tudo isso acontecer. Já suspeitava que algo assim aconteceria. Mas isso também é uma boa oportunidade para testar as habilidades de combate dos três subordinados. Como o edifício estava sem energia, o elevador não podia ser usado. Portanto, os três tiveram que subir as escadas a pé. Durante o caminho, havia zumbis espalhados pelo corredor. No entanto, os três eram extremamente fortes em combate. Eles chegaram ao último andar sem problemas. Wang Kong ordenou. Deve ser aqui. Dong Zi estava ansioso. Ele se aproximou e levantou a mão para bater. Abra a porta. Eu sei que você está aí dentro. Se não abrir, vamos arrombar a porta. Wang Kong levantou o machado de bombeiro. Seu olhar era feroz. O pesado machado ensanguentado estava prestes a descer. Nesse momento, de repente, ouviu-se um estalo e a porta se abriu. Uma silhueta alta foi projetada. Wang Kong começou a questionar. Você é o dono do supermercado, não é? Eu permaneci em silêncio e não respondi. Os outros dois, ao ver isso, disseram apressadamente. Não finja que não sabe. Eu sei que você tem muitos suprimentos. Agora, entregue-os e nós te deixaremos em paz. Neste momento, eu lentamente abri a boca. Da minha garganta, saiu apenas um rugido rouco semelhante a bolhas. Ao ver isso, os três ficaram atordoados. Zumbis. Wang Kong segurou firmemente o machado de combate. Estava prestes a atacar. Mas então, passos ecoaram no corredor. Porque o som que eu havia feito. O som estava chamando os três capangas. Wang Kong imediatamente se alertou. Mas ele não estava realmente com medo. Afinal, ele já tinha experiência suficiente para chegar até aqui matando. Com base no som dos passos, o número de zumbis que se aproximava não era grande. Como esperado, apenas 3 silhuetas de zumbis apareceram no corredor. Mas o que ninguém esperava era que aquelas 3 zumbis estavam segurando coisas. Zhao Pen e os outros 3 franziram a testa. Já perceberam que algo estava errado. Ao olhar mais de perto, ficaram imediatamente assustados. As 3 zumbis, surpreendentemente, levantaram suas bestas e miraram para Zhao Pen e os outros. Os 3 ficaram completamente atordoados. Até mesmo Dong, que estava tão feroz antes, agora estava sem ideias. Irmão Wang, o que vamos fazer agora? Zhao Pen franziu a testa. Não há o que fazer. Agora só podemos apostar que elas não conseguirão disparar suas bestas. E nesse momento, eu já havia dado a ordem de disparo. Voxos. A besta do zumbi doutor era extremamente precisa. Uma flecha certeira atravessou a testa de Dong, fazendo com que ele caísse para trás. Outras 2 flechas também dispararam em sua direção. A zumbi atleta feminina também era muito precisa. A flecha atravessou a garganta de uma pessoa. Um golpe igualmente mortal. Apenas o zumbi treinador tem membros fortes e mentes simples. Uma flecha atingiu o peito de Wang Kong, perfurando seu pulmão. Wang Kong imediatamente gritou de dor. Ele caiu no chão devido à inércia. Ele estava prestes a se esforçar para se levantar. Mas o zumbi treinador rugiu ferozmente. Já havia avançado e o controlado. Mas não o mordeu. Porque os zumbis, assim como os lobos, não têm ordens do Rei dos Mortos. Eles não atacam diretamente suas presas. Neste momento, Wang Kong finalmente entendeu. Esses zumbis são organizados e disciplinados. E seu rei é o dono do supermercado. Isso significa que eles têm um certo nível de inteligência? Podem entender o que estão dizendo. Wang Kong, suportando a dor, disse. Por favor, me dê uma chance. Eu também tenho minhas razões. Desde que me deixe ir, eu farei o que você quiser. E neste momento, eu me aproximei dele passo a passo e parei na frente de Wang Kong. E estendeu a mão para agarrar a seta que estava cravada em seu peito. Então, puxou-a bruscamente para fora. O sangue imediatamente começou a jorrar. Wang Kong gritou de dor. Ao mesmo tempo, sentiu medo em seu coração. O que esse zumbi estranho realmente quer? E naquele momento, eu estava pensando.
Não sabia quanta energia poderia estar contida naquele sangue. Afinal, nunca tinha tentado antes. Eu acenei a mão e tirei um canudo do espaço de armazenamento. Coloquei o canudo na ferida de Wang Kong. Mas logo franzi a testa. Virei a cabeça e cuspi um líquido vermelho intenso. Esse cara tem colesterol alto. Ao ver a cena diante de mim, Wang Kong ficou ainda mais confuso. Até os zumbis desprezam seu próprio sangue. Será que isso poderia fazer com que ele o deixasse em paz? Mas no segundo seguinte, a esperança de Wang Kong foi destruída. Eu dei a ordem de matar. 3 pequenos irmãos estavam com fome. Já estavam ansiosos há muito tempo. Não demorou muito para que essa festa sangrenta terminasse. Nesse momento, o toque de um telefone soou. Eu olhei rapidamente. Descobri que o som vinha do bolso de uma roupa no chão. Era de Wang Kong. Eu peguei e atendi. De dentro, veio a voz ameaçadora de um homem. Wang Kong, eu aconselho você a não fazer joguinhos. Traga os suprimentos de volta rapidamente. Sua esposa está nas minhas mãos. Se você não trouxer os suprimentos de volta. Hehehe. Ao ouvir isso, eu percebi. Afinal, Wang Kong saiu para buscar suprimentos sob coerção de outra pessoa. Não é à toa que ele disse que tinha suas razões. Eu desliguei o telefone imediatamente. Mas eu acho que posso investigar onde essas pessoas estão escondidas. Afinal, pessoas vivas também contam como suprimentos. Eu poderia defini-los como a sede de entregas. Eu mexi no celular. Através das mensagens de texto de Wang Kong, rapidamente encontrei pistas nas conversas. O local da sede de entregas é em um canteiro de obras. Eu joguei o celular para baixo sem pensar. Apenas memorize aquele lugar em silêncio. Ao voltar para casa, sentei no sofá pensando. Ficar aqui sem fazer nada não é uma solução. Embora haja uma enorme quantidade de carne no espaço de armazenamento. Mas um dia isso vai acabar. No início do apocalipse, os suprimentos eram relativamente fáceis de obter. Em alguns dias, eles vão se esgotar completamente. Eu acho que deveria sair para reabastecer os suprimentos. Então peguei o celular e procurei Liu Huyan. Na janela de conversa. Liu Huyan já havia enviado muitas mensagens. Até mesmo chamadas não atendidas. Parece que Liu Huyan está realmente preocupada. Neste momento, finalmente respondi uma mensagem. Diga a ela que amanhã eu vou ao dormitório encontrá-la. Eu sorri levemente. Uma luz cruel brilhou em meus olhos. É hora de ir buscar os suprimentos. Na manhã seguinte, depois de descer, havia uma caminhonete média estacionada na calçada. Era a que eu usava para transportar mercadorias do supermercado. Entrei na cabine de direção. Então, dei o sinal para os 3 capangas saírem para caçar. De repente, gritos ecoaram pelo prédio. A zumbida feminina é a mais rápida. Ela saiu quebrando a janela do corredor. Ela pulou do andar de cima. E então entrou no meu carro. O segundo a aparecer foi o zumbi treinador. Agora ele está ainda mais musculoso. A cada passo que ele dava, o chão parecia tremer. Como a porta do apartamento estava entreaberta. Não havia espaço suficiente para o seu tamanho. O zumbi treinador quebrou a porta e saiu de uma vez. Ele estava extremamente agitado. Ao vê-lo correndo descontroladamente, eu o apelidei de Tanque. O zumbi doutor foi o último a sair. Ele não estava apressado nem devagar. Ele parecia um pouco calmo ao cair. E, surpreendentemente, depois de entrar no carro, ele fechou a porta do carro por conta própria. Eu pisei fundo no acelerador. E fui direto para a Universidade de Jianbei. Eu fui até a parte de baixo do dormitório feminino. 3 zumbis menores pularam do carro. Após o Tanque descer do carro, ele estava preso no pequeno espaço do carro. Depois de um tempo, ele se sentiu surpreendentemente confortável. Ele levantou a cabeça e soltou um grito estrondoso. O grito fez o chão tremer. Quebrou os vidros dos dormitórios femininos ao redor. Os zumbis de baixo nível nas proximidades estavam aterrorizados. E começaram a recuar. Os sobreviventes do dormitório feminino também ouviram. E ficaram bastante assustados. Liu Huyan estava tremendo de medo. Será que Mujie foi comido pelos zumbis? Um rapaz forte disse. É possível. Eu ouvi um carro há pouco. Deve ser seu namorado que veio e assustou os zumbis. Parece que seu namorado realmente se importa com você. Ele se arriscou tanto para te encontrar. Liu Huyan começou a reclamar. E agora, o que vamos fazer? Esse Mujie é realmente um inútil. Não consegue nem trazer um pouco de comida. Espera um pouco. Parece que há movimento no corredor. Alguém está subindo. O garoto ao lado moveu levemente as orelhas. Ele aproveitou a oportunidade e pegou um cano de metal ao seu lado. Alguns instantaneamente ficaram em silêncio ao ouvir isso. Eles estavam ouvindo a situação do lado de fora. De fato, passos estavam se aproximando cada vez mais. E um baixo rosnado de zumbis podia ser ouvido ao longe. Ai! Parece que seu namorado grudento entrou. Um dos garotos mostrou uma expressão de empolgação. Porque, após esses dias,
Toda a comida do dormitório havia acabado. Eles já estavam com muita fome. 3 garotos seguravam as pernas de um banco. O cano retirado foi escondido dos 2 lados da porta. Eles planejavam controlá-lo assim que ele entrasse, para roubar os suprimentos. Desde o início, os 3 não tinham a intenção de deixar viver, deixando de lado as mágoas. Quanto mais pessoas vivessem, mais comida poderiam dividir. Tum tum tum. Uma batida rítmica na porta começou a soar. Através do olho mágico, viu um rosto. Era. Entre rápido. Liu Huyan rapidamente abriu a porta. Depois que entrei no dormitório, Liu Huyan parecia ter medo de que eu fugisse. Ela rapidamente trancou a porta. E 3 rapazes apareceram armados. Eles me cercaram, me bloqueando no meio. Um dos rapazes perguntou: "Cadê a comida? Onde você escondeu a comida? Entregue logo." O plano original deles era: Mujie derrubou-o assim que entrou, mas viu que suas mãos estavam vazias. Então precisava perguntar claramente. Eu estava impassível. Meu olhar percorreu a sala e finalmente parou em Liu Huyan. Encarando meu olhar, Liu Huyan não demonstrou nenhum remorso. "Eu admito que te enganei. Mas já estamos nesse ponto. Eu não tenho necessidade de explicar nada. Cada um por si, um mundo que se dane." Eu continuei a encará-la em silêncio. Mas os 3 rapazes já estavam impacientes. "Fala logo, caramba! Onde diabos está a comida? Entregue logo, senão eu te mato." Neste momento, abri a boca e acabei falando. Após alguns dias de evolução, eu já recuperei algumas habilidades linguísticas, mas ainda estão muito estranhas. Então, na minha garganta rouca, eu soltei algumas notas estranhas e obscuras. "Vocês são a comida." Ao ouvir isso, alguns imediatamente puxaram o ar com força. O medo em seus corações era imenso. A canção pastoral é um zumbi. Os meninos estavam tão assustados que suas pernas tremiam. Eles recuaram rapidamente. Eu, com um gesto, enfiei o cano de aço na boca de um dos meninos. Uma força imensa atravessou diretamente. Sangue espirrou por toda a parte. Liu Huyan e os outros 2 meninos estavam pálidos. Era a primeira vez que vi uma cena assim. O medo em meu coração atingiu seu auge. "Corre!" Não sei quem gritou. Os 3 rapidamente abriram a porta e correram para fora, se arrastando. Mas assim que se viraram, os 3 sentiram como se tivessem batido em uma parede de carne. A enorme força de retrocesso os fez recuar e cair no chão. Levantei os olhos e olhei. E era um zumbi com quase 2 metros de altura. Um zumbi com músculos repletos. O tanque rugiu novamente, como um sino estrondoso. Em seguida, levantou a mão e desferiu um soco, esmagando a cabeça de um garoto. Liu Huyan foi salpicada de sangue no rosto. Ela ficou completamente atordoada. Mas neste momento, um riso de he soou ao seu lado. Ela virou a cabeça instintivamente e descobriu que o rosto estranho da zumbi feminina estava lambendo suas unhas com a língua. Estavam a poucos centímetros de distância. Liu Huyan gritou e sentiu um calor úmido na virilha. O medo fisiológico extremo a fez urinar. Justo nesse momento, minha figura saiu do dormitório. O tanque e a zumbi feminina não atacaram mais, mas ficaram respeitosamente ao meu lado, com expressões um pouco bajuladoras e um pouco exibicionistas. O zumbi doutor estava agachado no chão. Usando as unhas, ele espetava um corpo, puxando as veias uma a uma. Não se sabe o que ele estava estudando. Esta cena era mais estranha do que um tanque esmagando pessoas. Liu Huyan e o único que estava vivo. O garoto estava pálido e tremendo. Neste momento, parecia entender que Mujie era o líder desses zumbis. "Eu imploro, não me mate. Eu sei que errei. Desculpe." O garoto se ajoelhou e implorou por clemência, com o nariz escorrendo e lágrimas caindo. Ele não tinha mais a aparência arrogante. Liu Huyan percebeu e rapidamente começou a implorar também. "Mujie, você não me amava mais do que tudo? Eu sou sua esposa. Não me mate. Eu te dou o que você quiser." "Tudo bem." Eu fui caminhando em direção a ela, passo a passo. Seu rosto ainda estava impassível. Com um movimento de mão, uma adaga apareceu e cravou-se diretamente no peito de Liu Huyan. "Eu quero ver seu coração." Um grito desesperado ecoou novamente pelo corredor. Eu usei a ponta afiada da minha mão para retirar um coração. Os tanques ao lado ficaram com água na boca. Então eu balancei a mão e joguei o coração para o tanque ao lado. E Liu Huyan já estava morta. Com os olhos arregalados, ainda preservava o terror e o desespero de antes de morrer. O único garoto que restava no local não parava de chorar. A cena diante de mim era realmente muito sangrenta e aterrorizante. Já havia ultrapassado os limites psicológicos humanos. A zumbi mulher ao lado viu que ele estava chorando. E em vez disso, soltou risadas de he. Talvez achasse engraçado ou quisesse confortá-lo. Então, suas garras afiadas se cravaram diretamente no pescoço do garoto, cortando sua artéria principal. O choro do homem parou abrupto. Todo o corredor ficou completamente silencioso.
Mas não demorou muito. O som de mastigar e roer ecoa pelo corredor vazio. Depois de matar essas pessoas, me senti muito aliviado. Nesse momento, pensei de repente que talvez ainda houvesse suprimentos na cantina da escola. Imediatamente, levei 3 dos meus seguidores para fora do prédio do dormitório. Atravessamos um campo de futebol e chegamos em frente à cantina. Descobri que aqui os zumbis estavam muito mais densos, especialmente na entrada da cantina. Havia 4 ou 5 zumbis batendo na porta de vidro. Parecia que estavam atraídos por algo. Eles estavam desesperados para entrar. Será que havia sobreviventes na cantina? Eu estava analisando isso em minha mente. Mas esses zumbis à minha frente eram muito burros. Porque a porta de vidro se abria para fora. Mas aqueles zumbis só sabiam se empurrar para dentro. É claro que não conseguiam abrir. Eu vi que esses zumbis burros estavam atrapalhando. Então, ordenei ao tanque que avançasse para abrir caminho. O tanque rugiu baixo. Ele avançou diretamente e agarrou com sua grande mão. Um zumbi foi lançado diretamente contra a parede. As outras zumbis também foram atingidos pelo tanque. Elas rosnavam baixinho, mas tinham muito medo do tanque, e não ousavam atacar. Todas recuaram. E a inteligência do tanque não era muito superior à dos zumbis. Ele também estendeu a mão e empurrou a porta de vidro para dentro. Mas sua força era realmente excessiva. Ouviu-se um estalo. A porta de vidro se quebrou imediatamente. Até a moldura da porta ficou deformada. Ao entrar no refeitório, estava completamente vazio. Como o apocalipse começou às 9 da manhã, o refeitório não estava em horário de pico. Portanto, não havia muitas pessoas. Mas se houvesse sobreviventes, eles certamente estariam reunidos no depósito. Porque lá havia comida suficiente para garantir a sobrevivência da humanidade. Eu fui diretamente em direção ao depósito. Não demorou muito. Quando apareceu à frente uma grande porta de ferro dupla, fechada. Fui até lá e empurrei um pouco. A porta de ferro não se moveu nem um pouco. Estava trancada com firmeza. E de dentro da porta vinha um sussurro suave. A voz era fraca, mas com minha audição aguçada, eu podia ouvir tudo. Uma voz feminina disse com medo: "Oh não, parece que um zumbi está vindo. O que vamos fazer?" Um garoto a abraçou e a confortou. "Não tenha medo. Eu vou te proteger." Mas a garota ainda estava muito preocupada. "Que tal a gente fugir logo?" Do outro lado do casal, um homem de meia-idade vestido de chefe disse com desdém: "Se vocês vão embora, vão logo. Ficar aqui é um desperdício de comida." O garoto franziu a testa. Ele queria rebater algumas coisas, mas ao ver que o chefe segurava uma faca de desossa, ele não se atreveu a dizer mais nada. No total, havia 5 pessoas se escondendo neste armazém. Além do chefe e do casal, havia 2 garotas. Ao ouvir o barulho da porta se abrindo, os rostos das 2 estavam cheios de medo. Uma das garotas sou eu, a antiga funcionária do armazém do supermercado, Sushi Auro. Depois que eu a demiti da última vez, ela foi para o refeitório da escola continuar seu trabalho temporário. Sushi Auro disse com a voz trêmula: "Os zumbis não devem conseguir entrar, certo?" O cozinheiro acenou com a cabeça. "Esses zumbis são muito burros. Eles não conseguem nem entrar pela porta de vidro lá fora. Muito menos pela porta do armazém que está trancada. Eles não conseguem abrir de jeito nenhum." Todos acharam isso muito razoável, e se sentiram um pouco mais aliviados. Mas nesse momento, ouviram um estrondo. Uma enorme marca de punho apareceu na sólida porta de ferro, e os contornos de 5 dedos estavam extremamente nítidos. Evidentemente, a força era imensa. Esse tipo de trabalho sujo e cansativo, claro, é feito por um tanque. Ele levantou o punho do tamanho de um saco de areia e bateu novamente na porta de ferro. A porta inteira tremia sem parar. Poeira caía ao redor. A porta novamente afundou com a marca da mão. As 5 pessoas dentro ficaram atordoadas ao ver isso. Vendo que a porta de ferro não conseguia deter os zumbis, 5 pessoas correram desajeitadamente em direção ao corredor interno. No final do corredor, havia uma pequena câmara frigorífica. Mas eles não correram muito. O tanque desferiu mais um soco. Ouviu-se apenas um estalo. Metade da porta de ferro foi destruída pelo tanque. Seu corpo robusto se espremeu para dentro. Meu Deus! Algumas pessoas se viraram para olhar. Instantaneamente ficaram maravilhados. Eles nunca tinham visto um zumbi tão feroz. Imediatamente sentiram um frio na espinha. O chefe, com uma faca de desossar na mão, foi o que correu mais rápido. Ele foi o primeiro a chegar à câmara frigorífica. "Entre rápido. O zumbi está vindo." He. Nesse momento, uma risada estridente ecoou pelo corredor escuro. Como um espírito vingativo, o chefe olhou com atenção. Descobriu-se que havia uma fenda magra atrás do tanque. A figura se lançou para a frente, com garras à mostra, e se movia extremamente rápido, como uma rajada de vento. E neste momento, o rapaz do casal estava correndo em segundo lugar. Também chegou ao congelador.
Mas a namorada dele e Sushioro estavam correndo por último. Não havia tempo suficiente. O rapaz decidiu se arriscar. Aproveitando o momento em que a terceira garota entrou, os três se uniram e fecharam a porta do congelador. A porta do congelador se fechou. A garota chegou bem na porta. Ela batia na porta como se estivesse louca. Mas não importava o quanto ela se esforçasse. Não havia nenhum som vindo de dentro. Não havia sinal algum de que a porta fosse abrir. A garota se sentiu desesperada. Ela nunca esquecerá a expressão feroz do namorado ao fechar a porta. Ele havia dito, instantes antes, que a protegeria. Neste momento, um vento forte veio por trás dela. A garota se virou para olhar. Instantaneamente, sua expressão ficou aterrorizada. Porque a zumbi feminina estava a menos de 5 metros dela. Ela viu que na próxima fração de segundo, a zumbi iria atacá-la. A garota teve uma ideia rápida. Estendeu a mão e empurrou Sushioro para frente. Esperava que ela pudesse atrasar um pouco mais. Sushioro soltou um grito de surpresa. Apenas sentiu uma força imensa se aproximando. A zumbi feminina pulou e montou em cima dela. Suas garras seguraram firmemente seus pulsos, pressionando-a contra o chão. Não importava o quanto Sushioro lutasse, era inútil. Hehehe. A zumbi feminina estava rindo. Talvez porque saiu comigo para caçar e comeu bastante carne e sangue. Por isso, hoje estava especialmente animada. Ela sorria para qualquer um que visse. Mas esse riso estranho realmente assustava. Sushioro olhou para aquele rosto tão próximo, cheio de loucura. Seu coração estava cheio de terror. Ela já estava completamente desesperada. Agora, ela só desejava uma morte rápida. Simplesmente fechou os olhos, esperando que aquela boca ensanguentada a mordesse. Mas a zumbi feminina, após rir, não atacou. Em vez disso, soltou Sushioro. O corpo saltou e se lançou sobre a garota à frente. A garota imediatamente soltou um grito de desespero. A zumbi feminina mordeu seu pescoço. A dor intensa fez seu corpo tremer incontrolavelmente. A garota arregalou os olhos, cheia de desespero. Não conseguia entender por que a zumbi havia desistido de Sushioro. E veio diretamente atacar a si mesma. Mas logo seu grito de desespero cessou abruptamente. Neste momento, Sushioro ainda estava deitada no chão, com os olhos fechados. Apenas se perguntava por que não sentia dor. Então, ela tentou lentamente abrir os olhos. E começou a recuperar a visão aos poucos. Descobriu que uma figura esguia estava de pé à sua frente, que estava olhando para ela de cima para baixo.